Olá, meus amores, bom dia! Após a nossa aula de ontem, onde tivemos o nosso primeiro momento de apresentação, quero desde já parabenizar vocês. Adorei receber o vídeo de vocês, lhes conhecer um pouco, né? Como eu ontem disse, não vejo a hora de chegar o momento de nos encontrarmos pessoalmente, né? E assim podermos nos conhecer de forma presencial. Mas se Deus quiser, logo mais esse momento estará chegando. Mas para isso a gente precisa estar em casa, se cuidando, né? Tomando as medidas de prevenção como a gente vinha fazendo. Hoje nós vamos fazer uma tarefinha. Como tem muitas pessoas que me cobraram, disseram, tia, a gente não vai fazer tarefa não? Vamos sim! Hoje nós vamos fazer uma atividade simples, nós vamos fazer a leitura desse pequeno texto falando sobre o primeiro dia de aula, né? E sobre como é bom estarmos na escola, como é bom estudar. Então, nós vamos fazer essa leitura, peço que vocês vão acompanhando aí de casa, junto com tia, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura. Em seguida, vocês vão fazer o seguinte, como vocês ainda não estão com a apostila, tia vai colocar essa atividade no grupo, a fotozinha, o print da atividade, e vocês vão escrever as perguntinhas com a ajuda da mamãe ou do responsável, né? Vocês vão fazer, escrever no caderno e responder, tá bom? Então, o textinho de início não vai ser preciso vocês copiarem, tá bom? Só as perguntinhas e responder. Então, vamos lá. O título desse texto é O Primeiro Dia de Aula, Como é Bom Estudar. Então, vamos lá. Que bom é estudar! Depois das férias e do longo isolamento, chega o primeiro dia de aula. Me arrumo para ir para a escola. Coloco a máscara e o álcool em gel na mochila, que já estava arrumada para o primeiro dia de aula. Aquela vontade de usar os materiais escolares, os lápis de cor, caderno de escrever, as canetinhas, o caderno de desenho, tudo com cheirinho de novo. Que bom é voltar à escola. Fui na companhia de minha mãe, pensando em qual sala vou estudar esse ano. Quem vai ser minha professora? Seremos os mesmos alunos do ano passado? Será que vai ter novos colegas de classe? Que bom é estudar. A professora pede que cada aluno fale o seu nome em voz alta, que fiquem distantes para nos conhecermos. Que bom! Que bom é estudar. No intervalo para o recreio, lavo bem as mãos. Pego minha lancheira com o lanche que minha mãe preparou, brinco com os meus colegas, volto para a sala de aula. Que bom é estudar. Chega a hora de voltar para casa. É uma felicidade. Os alunos vão muito felizes para casa, mas naquela vontade de chegar o outro dia de voltar para a escola. Que legal estarmos de volta. Então, esse textinho aí, ele demonstra bem como seria se nós estivéssemos voltando, né? De forma presencial, que se Deus quiser, em breve vai acontecer. Então, tá todo mundo ansioso, esperando por esse momento de retorno, né? E seria dessa forma como ela está mostrando. Todo mundo louco para usar o material, para rever os colegas, saber se a professora é legal ou não, se vai continuar na mesma sala, se mudou de escola, né? Que é uma coisa que a gente já sabe que mudou de escola. Então, ó, todo mundo fica ansioso para esse momento. Então, é isso que está sendo mostrado aí no texto, né? A volta às aulas de forma presencial. Esse textinho, ele mostra uma criança que está ansioso, né? Ou ansiosa para chegar esse momento. Então, agora que nós falamos um pouco desse textinho e é algo que parece muito, e se Deus quiser vai acontecer conosco, né? Nós agora vamos fazer a interpretação desse textinho, nós vamos responder. É onde entra essas perguntinhas aqui, ó. Então, vamos lá, eu vou aproximar aqui para ficar melhor, né? Tem as criancinhas de máscara representando como devemos nos cuidar mesmo após a vacina. Nós precisamos estar ainda nessa proteção, porque nem todo mundo vai se vacinar de uma vez. Então, por enquanto, a gente vai ter que manter as medidas e os cuidados. Então, na primeira perguntinha diz assim, ó. Qual o título do texto? Então, qual o nominho do texto? Então, você vai voltar lá na atividade, né, na parte do textinho e escrever o que temos aqui no título, né? Então, vamos olhar aqui, perdão, tia.
Tia vai fechar aqui. Então, de início, diz assim: o assunto principal do texto é o quê? Então, depois você vê lá o título, que estava em vermelho. Tia não conseguiu circular, mas como nós vimos anteriormente, né? O primeiro dia de aula, como é bom estudar. Então, você vai colocar lá. Agora, na questão número 2. O assunto principal do texto é, então, o que é o assunto? Então, é do que se trata esse texto, do que está falando de principal, né? Então, você vai olhar, é sobre a alegria pela chegada das férias, então, alguém está feliz porque chegou às férias, é sobre a pandemia causada pelo Covid, está falando exclusivamente da pandemia, né, do vírus, ou está falando sobre a alegria pelo retorno das aulas presenciais, né? Então, você vai ver qual desses três é o assunto principal do que fala o texto, né? E vai marcar um xizinho em uma dessas três, tá bom? Só tem uma alternativa. Na questão número 3 diz: de acordo com o texto, o personagem está ansioso para o quê? Então, ele está esperando muito pelo quê? Para comer a merenda da escola e rever os amigos? Ele está esperando retornar à escola para usar o material escolar e rever os amigos, ou ele está ansioso para rever a professora e fazer lições de casa? Então, vamos ver direitinho, que colocou duas alternativas que talvez vocês se confundam, mas é justamente para a gente voltar ao texto, se necessário, ler novamente e prestar atenção, né? Então, ele está ansioso para quê? O que é que ele está esperando muito? Ele vai falar no texto o que é que ele está ansioso. Aqui na questão número 4 diz: e você gosta de estudar? Está ansioso para voltar à escola? Então, é aí que entra a sua respostinha pessoal. Então, cada pessoa vai responder. Tem pessoas que não estão ligando muito, não estão com uma preguicinha ainda, né? Então, tem outras que estão muito ansiosas, loucas para voltar logo às aulas. Então, vocês quem vão responder, tá certo? Aí, a questão número 4. Agora, na número 5, diz assim: no texto fala que a professora pede que cada aluno se apresente de forma distante. Então, cada aluno vai dizer o seu nome, vai dizer quem é, de forma distante, a cadeira distanciada uma da outra. Então, por que a professora pediu que mantesse essa distância? Então, você vai pensar direitinho. Nós estamos nessa época de isolamento social, né, de proteção contra o coronavírus. Então, por que ela pediu esse distanciamento entre as cadeiras, né, para que as crianças se apresentassem? Então, você vai responder aí. Qual a sua opinião? Por quê, né? E aqui a questão número 6. Reescreva as palavras destacadas no texto e separe as sílabas em seu caderno. Então, nós vamos voltar ao texto, onde temos aqui algumas palavras que estão destacadas em cinza, como a palavra isolamento, arrumo, máscara, caderno, professora, intervalo e preparou. Então, você vai separar os pedacinhos, né, as sílabas. Isso aí já é uma tarefa que cada um de nós sabemos fazer, né? Então, vocês vão separar, escreve a palavrinha e depois separa as sílabas na frente, tá certo? Eu vou dar um exemplo. Vocês estão vendo que tem palavrinhas como a palavra arrumo e também a palavra professora, que eles têm letras repetidas, como o RR, né? E o SS. Então, tia vai ensinar, né, relembrar para vocês. Quando nós temos essas letrinhas repetidas, né, os irmãos gêmeos, como eu chamo, o SS são irmãos gêmeos, né, são amiguinhos, assim como o RR também. Então, quando tiver palavrinhas, quando tiver RR e SS, quando a gente for separar as sílabas, nós vamos fazer da seguinte forma. Como, por exemplo, aqui, ó, na palavra borracha. Vocês estão vendo que aqui na palavrinha borracha, né, eu vou até circular aqui, ó, né, onde eu estou pintando. Tem 2 R's na palavra borracha, porque senão ficava boracha, né, tremendo a língua. Então, quando nós vamos na separação de sílaba, nós temos que separar esses irmãos gêmeos. Por quê? Porque eles arengam demais, e se a gente deixar ele na mesma sílaba, eles juntinhos, eles vão arengar, tá certo? Então, nós sempre devemos separar o RR na separação de sílabas, como também o SS. Esses irmãos gêmeos são muito arengueiros, então vocês, quando forem separar, né, não é na palavra, é na separação de sílabas. Vocês sempre deixem eles distantes um do outro, tá certo?
Então, essa é a minha dica de hoje. Os irmãozinhos aí, né, SS e RR são muito arengueiros. Então, na separação de sílabas, devemos separá-los. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever aquelas palavras que estavam em destaque e separar as sílabas na frente, ok? Essa é a questão número 6. Vocês vão fazer no caderno. E nossa última questão, para encerrarmos as atividades de hoje. Faça uma linda ilustração, um desenho bem lindo, representando como você imagina que será o primeiro dia de aula depois do isolamento social. Então, quando nós retornarmos à escola, que nos encontrarmos pessoalmente, como é que você imagina que será esse momento? Será divertido? Vai ser bom rever os amigos? Eita, vai brincar muito, todo mundo vai estar se divertindo, né? Então, você vai pensar, usa a sua imaginação, como é que você imagina que será esse dia? Capriche, viu? E eu quero muito aparecer nesse desenho, olha lá, eu vou ficar esperando, tá bom? Então, um abraço. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à atividade, pode me perguntar, eu estou aqui para ajudá-los, ok? Então, um beijo, um abraço em cada um, estou aqui para o que precisarem. Então, até a nossa próxima aula.